Estamos de volta, já dando umas risadas aqui nos bastidores. Estou com eles, Edinaldo Batista, presidente da APATESG, formado em Direito pela FMU, e o Wellington Luiz Pesavento, técnico legislativo, ex-vereador da cidade de Mirassolândia, interior de São Paulo, ex-assessor parlamentar na Câmara Municipal de Vereadores de Osasco. Edinaldo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Ana. Primeiro, né, um 2023 maravilhoso para todos nós, para todos os ouvintes aí da rádio. Mais uma vez agradeço pelo convite. Que seja um ano especial para todos nós, né? Estamos precisando aí de uma refrescada aí depois desses anos aí de pandemia, depois de toda essa loucura aí. E vamos pedir a Deus aí para que nos ilumine aí e nos abençoe nesse novo ano aí. É verdade, obrigada. E eu realmente cheguei, comecei o programa, falei que voltei agora, mas acabei não desejando um feliz 2023 a todos vocês e sempre agradecendo a audiência de cada um. Wellington Pesavento, bem-vindo, tudo bem? Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? E ao mesmo também quero desejar aqui a todos um feliz 2023 de muita saúde, que nós precisamos muito, né, depois dessa pandemia, e que sejam de muitas conquistas, né? Eu imagino que 2023 vai ser um ano que vai superar os anos anteriores. A gente sempre espera, né? Eu, às vezes, fico meio assim, será que vai, será que não vai? Mas fazendo a nossa parte já tá de bom tamanho, né? A gente tem que buscar. Eu vou falar, o pessoal acho que realmente passou esse... tava assim, desesperado para esse ano no sentido de viajar, verão, ano novo, porque é um movimento. Eu tava no Guarujá, fiquei lá uns dias... E tanta gente, mercado cheio, tudo cheio. Você fala, gente, o pessoal estava desesperado de ficar em casa realmente. Estava, né? assim, eu tive essa mesma impressão, Ana. Não então, é? Eu estive em Peruíbe, né? Nós lá tentando terminar a nossa colônia de férias para inaugurar. Estamos lá. E aí, nesse final de ano, foi resolvendo algumas coisas, fui lá em Peruíbe e fiquei impressionado com o número de pessoas. Mas que as pessoas estavam, assim, precisando desse momento, né? De respirar. De respiro, assim. Olha, incrível o número de pessoas que está viajando. Nós já temos notícia aí, que lá na APATESG nós temos um programa lá de turismo. Nós já temos notícia da dificuldade que será esse ano fazer viagens aí, porque os pacotes já estão completamente... quase que todos vendidos aí. Olha só. Falta ônibus para excursão, tudo mais. Então, acho que esse ano, pelo menos o turismo, acho que vai ser especial aí. E assim, desde o final do ano, eu vi assim, eu ia ao shopping comprar presente, comprar não sei o quê. Eu falava, meu Deus, gente, vai para casa, deixa a gente passear. Porque era uma lotação, você sentiu isso também? Senti, né? É o povo em si, né? Eu acho que é a nova doença do mundo, é a questão psicológica que pegou nessa pandemia. Sim. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa, né? Eu mesmo sempre fui assim. Quando veio essa pandemia, eu me senti totalmente preso, né? Com a minha liberdade totalmente restrita. Então, acho que a maioria do povo se sente assim, né? E precisa desse alívio, precisa de respirar, precisa novamente viver os ares. Né? E o brasileiro gosta disso, né? De festa, né? Ontem a gente voltando, a gente precisou, assim, a gente colocava no Waze, né, pra voltar do Guarujá. E assim, teve hora que era 4 horas de viagem, teve outro que tava mandando ir pela balsa, tipo, vai até a balsa, desce em Santos pra voltar em menos tempo. Falei, gente, o pessoal realmente estava um tempo maravilhoso lá esse final de semana, o pessoal tá no desespero. Mas que bom, né? A gente merece. Vocês pegaram Covid? Eu peguei 2 vezes. Pegou quantas? Eu peguei Covid uma vez só. Uma? E você? Foi uma também. Uma. Que eu até não pude vir no convite, né? Que eu estava internado. Como eu tenho asma, né? Acabou aí fica mais piorando grave, né? a situação. Eu peguei 2... Mas eu Mas acho isso que pelo menos é uma vez a por ano doença todo mundo vai pegar, né? É a doença, né, que a gente vai ter, que é uma gripe que a gente vai ter que normalizar. Com ela, né? Eu fiquei pior com aquela H3N2, né? Teve muita gente que ficou bem pior, eu peguei né? ela, ela me derrubou mais que a Covid. Olha só. Eu acho que cada corpo reage de uma forma, né? Não tem jeito. Minha cunhada pegou 6 vezes, tá bom pra vocês? Aí eu vou tocar num ponto que a Ana Lu, a vacina, ela protege. Eu tomei vacina. Então, eu não sou até falo para os vacina. ouvintes, né, se não tomaram, tomem, porque
eu vi o quanto isso é importante, porque eu passei por uma etapa muito difícil. E se não fosse a vacina, eu teria... Fez 2 anos e meio, mas assim, vai fazer, né? Mas assim, eu sou das poucas, eu acho que eu não politizei a Covid e nem a vacina. Eu tomei a vacina, eu só não acho certo o que foi falado. Acho que eu tenho minhas ressalvas com a vacina no sentido de um monte de gente morrendo de mal súbito, pessoas que tinham saúde incrível, AVC, não sei o que, pessoas jovens, Eu acho que lá na frente vão descobrir algumas sequelas ou algumas pessoas com uma predisposição a desenvolver alguma coisa pela vacina, mas tudo bem, tomei acho que 3 doses. Conheço pessoas que nunca tomaram, não vão tomar e não pegaram Covid? Conheço. Você entende? Então, cada corpo reage de uma forma, mas eu tomei. Vou tomar 4ª, 5ª? Provavelmente não. Vou começar a tomar quando falar, agora é anual. Todo ano vai ter uma, igual a da gripe, eu vou tomar. Com 3, já peguei 2 vezes, então já considero mais 2, né? Porque dizem que a doença também já é uma forma de você ter o anticorpo, não lembro agora o nome. Enfim, mas não, eu tomei tranquilo. E só não levaria criança para tomar. Mas quando meus pais foram tomar, a gente leva tudo, sou super a favor, não sou contra não. Bom, vamos lá, 12:50, vamos então aos temas de hoje. Confesso, falei aqui nos bastidores, eu pedi pro Júnior não colocar tema muito pesado, tô voltando hoje, não quero estressar, não quero brigar, então ele foi bonzinho comigo e acho que com os convidados também. Eu falei que eu sou brava, hein? Vamos lá então, primeiro tema de hoje. Lins diz que falta pouco para concluir obras no Roxidale. O prefeito de Osasco anunciou que as obras de canalização que acontecem no Roxidale estão quase finalizadas. Segundo Rogério Lins, falta pouco para concluir o que ele chamou de maior canalização da história de Osasco. As obras de urbanização integrada no Roxidale abrangem projetos de infraestrutura, saneamento e combate às enchentes. A canalização do Braço Morto do Rio Tietê é uma de suas principais intervenções. Serão ao todo 2,5 quilômetros de leito canalizado. O projeto realizado pela Secretaria de Habitação envolve ainda outras importantes obras que vão atender também o Jardim Aliança e o Canaã e seguem em ritmo acelerado. Dentre elas, a abertura da Avenida Transversal Norte, que está sendo implantada às margens do córrego canalizado e vai ligar as avenidas Presidente Kennedy e Presidente Médici, criando uma alternativa à Avenida Getúlio Vargas. Ela faz parte da reformulação de todo o sistema viário da região, incluindo pavimentação de ruas e vielas. O sistema viário da região, que será dotado de sinalização, lombo, faixas e semáforos, vai ganhar ainda uma ciclovia de 5 km de extensão e pontes sobre o Braço Morto, que vão facilitar a mobilidade urbana, inclusive para o transporte público entre os 3 bairros. O projeto envolve ainda a recuperação ambiental em mais de 50 mil metros quadrados, com plantio de grama e mudas de diversas espécies de árvores. A urbanização integrada do Roxidale é uma parceria da Prefeitura com o governo federal, envolvendo 88 milhões de reais em repasses, além de 60 milhões em investimentos do município. Estão sendo beneficiadas 70 mil famílias diretamente e 200 mil indiretamente. Matéria do Web Diário. Vamos começar pelo Edinaldo. Então, essa obra aí é extremamente necessária, né, Ana? Eu lembro que, nossa, há muitos e muitos anos, desde de jovem aí, era tão acostumada a ver aquelas sempre, enchentes, né? Qualquer chuvinha, isso, né? Exatamente. Qualquer chuva, aquela loucura, pessoas desabrigadas, muita enchente. E, felizmente, nos últimos anos aí, essas notícias vêm diminuindo bastante. Então, isso é resultado dessa obra aí, que é extremamente necessária para a população, que, olha, perder as coisas que tem ali, o pouco que triste, tem, né? É algo muito triste, né? Além disso, então, felizmente, a gente está vendo aí que a coisa está funcionando, né? Pelas notícias, a gente percebe que esse problema vem diminuindo cada vez mais e ele precisa ser aí, até dar uma melhorada até nesse projeto aí, para que consiga atender mais pessoas ainda
E esse projeto também de infraestrutura do sistema viário é importantíssimo. Nossa, não, Osasco. Tá ficando cada Olha, dia pior, né, Osasco? Eu moro né? ali na região de Barueri, Santana de Parnaíba, ali Alphaville. E o pessoal fala, ai, não, mora lá, é trânsito. Eu falo, o quê? Pra mim, hoje, o pior trânsito da região aqui é Osasco. À Muito tarde, difícil. Você não entra, não sai, não nada. Trava tudo, né? Não é? Então eu acho importantíssimo. Essa reestruturação aí do sistema viário é importantíssimo. E é uma obra milionária aqui, né? Então tem que ficar de olho aí nesses investimentos dizer, e bem, né? bem utilizado. Utilizado de forma bem responsável aí. Mas é o que nos parece aí, a coisa está funcionando, vem funcionando pelo menos de maneira satisfatória aí. Fico muito feliz que finalmente, né, abriram os olhos para isso aí, apesar que esse projeto aí, nessa região, né, então, e esse projeto é muito antigo, né? Mas eu vou jogar o difícil para o pesamento. Esse falta pouco, não ficou muito solto no ar? Pouco quando? Por que não coloca uma data para finalizar, né? Falta pouco. Às vezes um ano é pouco para alguém que espera, sei lá, quantos anos, né? E aí? Praticamente é um ano eleitoral, né? Então a gente precisa também, mas pelo que eu li e reli o plano diretor de Osasco, a revisão do plano diretor, isso já estava constando, né? Nessa reformulação do plano diretor da cidade, que é importantíssimo a gente comentar sobre o plano diretor, porque é o direcionamento que vai dar os futuros que venha para Osasco. Então, eu acho que o plano diretor de Osasco, não estou aqui querendo puxar sardinha para lado nenhum, de nenhum grupo, mas é um dos que mais me agradou, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, quando eu estive em Suzano também, o plano diretor de Suzano, que para mim é um dos piores que eu já vi, né? Eu acho que, infelizmente, o prefeito de lá, que é o Rodrigo Rachiuchi, vem pecando muito, né? Inclusive no orçamento da cidade e no plano diretor. E aqui foi diferente, porque eu vejo secretarias técnicas trabalhando dessa forma para que Osasco se avança para 50 anos. Isso é importante, né? E eu quando li essa matéria, eu já vi que no plano diretor já estava constando grande parte das coisas que foi colocado nessa matéria. Então, eu não vejo também que é uma questão que pode ser, né, como você colocou, falta pouco. Né? É porque a gente ainda está na reformulação dos governos, tanto estaduais e federais, então vai depender de recurso também vindo dessa... isso já foi projetado, né? Sim, mas aí depende também de como que vai ser as secretarias de planejamento do Estado e do governo federal, né, do Ministério do Planejamento, para que isso, de fato, conclua. Mas eu acho que para Osasco é um avanço muito grande e para a região também. Eu acho que a região de Osasco precisava muito disso. O que nós precisamos muito estudar dentro de Osasco, em cima do plano diretor, é a lei de zoneamento. Não dá para você construir em lugares em lugares que nem tem condições de ter mobilidade. Né? Você vai construir, eu vou citar aqui, né, no bairro onde eu sempre me localizei, que é o Jardim Cirino, ali não tem condições mais hoje de você passar da rua Valdir Soares Lopes, né, porque constrói esse prédio e esquece da área verde, esquece da mobilidade e você vai construindo porque há interesse político em cima. Né? E há interesses políticos em cima disso também, né? A gente sabe como é que funciona, não só em Osasco, em outras cidades também, mas principalmente em Osasco há um interesse muito grande e forte na área habitacional, né? Nessas construtoras que vêm para Osasco para construir em lugares apropriados, até irregulares, mas é passado, né? Mas é aprovado. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso e estudar dentro do plano diretor a reformulação da lei de zoneamento. Chega uma hora que você observa, dependendo do número de torres, o trânsito começa dentro do condomínio, para sair do condomínio, porque não tem para onde ir, não flui, né?
Então, não é só algo ali. Você tem que pensar em volta na parte da área verde, Isso mesmo. de estrutura de saúde, um atendimento e tal. E às vezes as pessoas não observam isso, né? O Rochdale é aquilo. Pode a pessoa não conhecer ou sabe, fala, aquela que tem aquele bairro que não, É isso mesmo. não é? É isso E mesmo. é muito triste, claro, a gente vê assim de fora, né? Mas é muito triste quem vive isso. A hora que você vê um trovão, você já fica tenso. Sim. Pô, como que vai ser Sim. o final do dia? Até se Eu você vou dar estiver as no minhas trânsito, coisas. né? Você vai, nossa, eu vou pegar ali uma enchente, eu vou pegar. Uma sobrinha minha, ela estava num bairro e ela precisava ir lá pegar um negócio e tal, e começou a chover. E aí ela caiu no bueiro e a água subindo. Aí meu cunhado desesperado foi lá acudir e tal. E tinha gente que falava, moça, desce do carro, é perigoso. Tal. E ela com medo de descer do carro, era um bairro que ela não conhecia, né? Mas aí ela, até o carro ficou arrumando um tempão, porque ela ficou presa no bueiro. Então, você não sabe, né? Você tá no trânsito, você fica desesperado. Eu morro de medo. Um dia eu tava lá na região de Alphaville, eu tava indo embora. E aí eu passava dentro de cada... E o meu carrinho é baixinho e não tem tanta força. E aí nesse dia o meu marido estava no outro lado, numa inundação. Ele parou e ficou, porque era água para todo lado. E ele, não continua. Eu falei, tarde demais, meu filho, já nadei com o carro em todo lugar. Ele não parou. Ele falou, nossa, sério, eu tinha certeza que ia ficar no meio do caminho. Então dá medo, você não sabe se você para e corre risco, ou se você vai, corre risco também. Eu mirava no farol de um carro que estava na frente, eu ia, já estava escurecendo, mas dá muito medo. E as pessoas que perdem tudo é muito triste. Sim, principalmente os que nem têm condições. Então, né? compra com aquele suor, tem lá um sofá, uma geladeira, perde alimento, perde tudo, é muito triste. E assim, legal, falta pouco, mas muito tardio, né? E quanto Não, mesmo? e muito tardio, porque eram outros governos para terem feito, para terem... Mas, Isso foi... Principalmente esse plano diretor que eu estou comentando, né, que é o planejamento do município para 50 anos, até menos, né? Então, os governos anteriores já era para ter revisto isso dentro desse plano diretor. Infelizmente. Deixa eu só ver, eu recebi um aviso aqui. O Santu, parece que tem um vídeo dessa matéria que a gente está falando, né, Santu? Se você puder colocar. Pessoal, nós estamos no Rochdale. Aqui acontece uma das maiores obras de infraestrutura e de saneamento básico de todo o estado de São Paulo. Quem conhece Osasco sabe, aqui qualquer chuva de médio para grande porte, milhares de famílias sofriam muito. Danos irreparáveis. Essas famílias foram removidas, foram para o Bolsa Aluguel. Hoje elas moram aqui, nesse residencial Miguel Costa. São quase 1000 famílias num equipamento com toda a infraestrutura necessária. E aqui, agora, essa grande canalização e essa avenida que vai ser a Transversal Norte, que vai ligar a Presidente Kennedy com a Presidente Médici. Aqui em Osasco, os investimentos e o trabalho por infraestrutura e mais qualidade de vida não param. Ainda bem que me lembraram aqui que tem o vídeo, que aqui não estava colocado. Mas e assim, hoje o Rogério, ele tem uma vantagem, que é a questão da rede social, né? Sim, de você muito poder forte, divulgar né? muito mais aquilo que você faz. E tem todo, assim... Aparato. Não tô nem falando que não é uma obra bem feita, assim, mas até quando você não tá fazendo muito, quando você mostra, sempre cresce, né? E isso é bom, que ele tá sempre realmente usando as redes sociais para divulgar o que faz, ou para fazer um apelo, como ele fez do pessoal para não colocar os entulhos, né, para não deixar no meio da rua e tal, para acionar um 56. Isso acaba sendo bom para chegar até as pessoas, né, que às vezes falam que não faz, mas eu tava lá viajando, mas eu vi, teve muita chuva esses dias aqui em São Paulo, e teve, assim, lógico, o Rochdale é o mais, assim, que sempre chamam muito mais atenção. Mas ele tem que olhar outros bairros também. Sim. Que vem aqui em Quitaúna. É isso que eu ia comentar. Não é? Precisa também olhar. Que era um bairro que não alagava, né? Que, na verdade, depois da construção do terminal do 21, né? Aí sempre ocorre, porque ele ficou no baixo, então ele traz desde da divisa com o Carapicuíba, então acaba vindo, né,
essa proporção de água que antes não tinha ali. E ali acaba tendo essa situação das enchentes, né? Como tinha antigamente no 18. Né? Então. Aí conseguiram viabilizar... Antigamente não. Foi no ano passado, acho que entre o mês de junho... Teve um dia aí que ali no 18 encheu tudo. A gente estava lá na Patege, encheu absolutamente. Na Autonomistas. Na Autonomistas. Eu fiquei presa um dia. Sim. Eu fiquei presa um dia. Eu de um lado, aqui no 18, a gente teve até que pegar aquele viaduto que desce ali. Qual que é o nome daquele viaduto? Eu não vou lembrar. Que você vem do Piratininga pra cá. Sim. Ali não tinha pra onde ir, a gente ficou parado. Depois teve que sair pela contramão. E enquanto a gente estava preso aqui, meus pais estavam presos lá naquele viaduto próximo ao Super Shopping. Sei. Também tudo alagado ali. Que ali tem um prédio comercial ali, comercial e residencial, que também... pessoas que estavam com o carro na garagem desse prédio. Naquele dia foi terrível. Não foi uma coisa assim absurda. Tive amigos que perderam o carro aí. Entrou água na coisa que nunca tinha entrado. A gente tinha um rapaz que fazia um programa aqui também que perdeu tudo. Você lembrou bem. Tem que ficar atento, né? Porque qualquer bairro que a pessoa passa por isso, né? Principalmente os bairros mais populosos, né? Que aí é onde a dimensão de água é muito maior, né? Exatamente. Essas chuvas que deram ali, o calçadão que estava alagando, teve alguma coisa? Não fiquei sabendo que teve nenhum problema ali. Mesmo em Barueri, né? Em Barueri, nós também teve um problema num dia lá. Você falou lá da região de Alphaville, em frente ao Tamboré. Poxa, ali é complicado também. E faz tempo que... Foi onde meu marido ficou parado. Faz tempo que esse problema vem ocorrendo e não se encontra solução para isso. Eu sou de Barueri. Eu moro no centro de Barueri. E nós começamos a ter esse problema constantemente. E começaram a fazer uma obra de um piscinão lá. Felizmente não tivemos mais esse problema. Agora ali no Tamboré a coisa continua, né? Continua. Tá uma obra lá que eu acho que vai melhorar a hora que finalizar. Mas é aquilo. Eles têm que começar a pensar antes de fazer. Exatamente. Antes de subir prédio. Mas aquele detalhe, né? Aquilo. Você precisa fazer asfalto. Como é que você vai fazendo? E aí você vai jogando asfalto. E aí vai indo, e a drenagem disso vai para onde? Então, precisa começar a ver antes e não... Já sabe que vem chuva, já sabe. Então, todo projeto já tem que ser pensado para a questão das enchentes, né? É isso, senhor Rogério Lins. Falamos de você hoje aqui nos Sintonizados. Vamos, então, ao segundo tema de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. A Ivani Colino. Boa tarde, Ana Lu e convidados. Boa tarde, Ivani. Amanhã você está por aqui, né? A gente se vê. Obrigada aí por acompanhar. O Mário Marinho. Abraço para todos. Dr. Rossi e família. Nosso presidente da Patege e o Wellington. E falou também, esse falta pouco é igual a obra do Fórum de Osasco. Assim mesmo. Pois é, falta pouco fica muito solto no ar, né, Maria? Aí ele tem mais propriedade, né, Dinaldo? Pra poder estar falando disso. Bem isso. Fica bem, né? Tipo, não, falta pouco. Depende da relação, o que é pouco para você, né? Vamos ao segundo tema de hoje. É trabalhando juntos que aprovaremos o que é bom para Osasco, diz novo presidente da Câmara. O novo presidente da Câmara de Osasco, o vereador Carmônio Bastos, afirmou que pretende realizar ações que aproximem ainda mais a população osasquense do Legislativo durante seu mandato. A população precisa saber que o trabalho da Câmara também é responsável por este resultado. A partir daí, ela pode se engajar mais com a Câmara e cobrar mais também, sabendo o que a Câmara está fazendo de bom para Osasco, declarou o vereador. O vereador acrescentou ainda que a sintonia entre Legislativo e Executivo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. É trabalhando juntos que vamos aprovar o que é bom para Osasco. Sou presidente, mas sozinho não faço nada, enfatizou Carmônio. Matéria do Visão Oeste. E aí, Pesavento, você acha que será Olha, eu até estava falando com ele de novo. Falei, pode hoje você me colocou um tema assim que... mexe com você. Mexe totalmente, né? E ainda mais o que o povo trabalhador de Osasco vem passando, né? Primeiramente, a função de um vereador é legislar e fiscalizar, né? E do prefeito é administrar a cidade, como o prefeito administrando a questão das obras, né? Tem a questão do metrô também, que
tá chegando aí em Osasco, vai demorando para construir. Falta pouco também? Falta pouco, Mas é um avanço como a faculdade que a gente teve, a gente conquistou. Hoje, depois de muitos anos, tem a Faculdade Federal dentro de Osasco. Demorou também, né? Eu lembro o último, aqui, ainda que não está funcionando, eu lembro o último rodeio que teve aqui no terreno aqui, que é porque no próximo ano estaria já a faculdade aqui, tá esperando até hoje, né? Mas a longos prazos a gente está conquistando, não é a mesma coisa do metrô. Mas a gente também não pode deixar de... Eu critico sim, vou criticar aqui a Câmara Municipal de Osasco por ser omissa, né? De não fiscalizar a situação que se encontra o nosso transporte coletivo ferroviário. Porque está um caos. Eu sou trabalhador. Semana passada, acho que ficou sabendo do acontecido, né? Que houve uma fatalidade, onde um usuário da companhia desse transporte ferroviário acabou atingindo um outro, possivelmente pelo nervoso, pelo estresse. Isso é normal acontecer. Você pega um trem que vem lotado, que demora 1h20 para passar, mais ou menos, né, de intervalo. E cadê esses vereadores? Sabe? Quando eu fui vereador na cidade de Mirassolândia, existia uma linha de ônibus, e existe, que é a única que percorre a cidade de Mirassolândia até São José do Rio Preto, que é uma cidade de dormitório, e eu estava ali para poder dar o amparo ao meu povo. E eu vi que aquilo estava prejudicando o meu povo. E eu pedi para ser instalada uma CPI para investigar o porquê aquela linha só teria poucos horários e o porquê não tinha ar-condicionado dentro dos ônibus, né, porque lá é muito quente a cidade. Então, é uma função minha fazer. Por que os vereadores de Osasco não fazem esse trabalho? Porque eles estão ali para fazer isso. Enquanto o trabalhador sai 4h30 da manhã, vai pegar o trem superlotado. Agora tem uns vagão que não está funcionando o ar-condicionado. Além desse intervalo, que é um absurdo, se a CPTM já era difícil, com essa via mobilidade está se tornando muito pior. Sabe? Então, chegou a hora de a gente discutir isso e implorar para a Câmara Municipal começar a ter atitude. Mas você acha que a população acompanha realmente o que acontece? Ou também falta um pouco dessa parte? Mas a população está cansada do politiquês. Esse que é o grande problema. Sim. Não estou nem colocando a culpa na população, estou querendo dizer assim, que é um contexto, né? Aí, assim, só voltando um pouco, a gente não pode normalizar e achar que o que aconteceu lá, é por causa do estresse. O ser humano está ficando doente. Né? Isso daí não mas imagina você pegar um trem lotado de manhã, aí você tem que ficar esperando para chegar no trabalho. Não, óbvio, quantas brigas eu vi dentro do trem? As pessoas, o ser humano está doente. Eu fui, até fica os nossos sentimentos, a esposa do Arnaldo, que trabalha com a gente, faleceu ontem. Antes de começar o programa, eu fui ao velório, e aí uma senhora me parou lá no meio do caminho falando, não, eu tô vindo aqui, o sogro matou o genro, a facada e tal, então eu vim... Aí você fala, gente, as pessoas estão assim, né, enlouquecidas. E assim, aí essa parte que a gente não pode normalizar, não, é porque é muito estresse, vai se tratar, não vai bater nos outros e matar. Mas assim, eu acho, vamos dizer, eu gosto do Carmônio, não tem pouco contar, mas digo assim, o discurso, se for colocado em prática, é bem-vindo, né? Tem que ser um conjunto onde funcione os vereadores, mas eu acho que a população também tem que fazer a parte de acompanhar, porque muitos nem sabem quem votaram. Não é? A grande maioria. Né? Então as pessoas têm que entender assim, aqueles que estão lá foram colocados por votos. Pelo menos tem que ser assim, né? Então, assim, em quem você votou? Você realmente viu a história que tem na vida pública e tal, né? Então, tem que ter, eu super concordo com você, tem que fiscalizar, não pode ser omisso, mas eu acho que o conjunto funciona melhor quando se fala, né? A grande verdade é a seguinte, o político... Você concluir verdade. Seu pensamento, desculpa. É verdade. Não, eu só acho que é um momento, eu até estava comentando com o Edinaldo,
falei até para ele, falei, ó, hoje o debate caiu para mim em si, porque eu vinha fazendo essa discussão tanto com situação como a oposição de Osasco, porque os dois lados estão omissos na questão legislativa, sabe? Eu acho que são causas que a gente não pode deixar passar. Se eu sou vereador, eu estou ali para poder legislar, fazer os projetos de lei que beneficiam o povo e também fiscalizar irregularidades, né? Aí se falar, mas é uma autarquia, é uma entidade que pertence por grande parte ao governo do estado, mas ela passa dentro de Osasco. Sim. O povo de Osasco usa. Se o povo de Osasco usa, os vereadores de Osasco que tem que ir lá investigar o que está acontecendo de fato. Sabe? Chamar para audiência pública os responsáveis por esse trajeto de Osasco pelas 3 linhas que tem, né, as 3, 4 linhas que tem, de Presidente Altino até General Miguel Costa. Então, você tem que pegar eles e fazer o debate na Câmara, para chamar uma audiência pública, por que está acontecendo isso, por que os trem vêm lotados, por que o intermediário de um trem para o outro aumentou muito, né, o intervalo entre um e o outro. Então, quem está sofrendo isso é o povo de Osasco. Então, se não tiver uns vereadores competentes, que entende, que tem que fiscalizar, que tem que correr, lutar pelo seu povo, não só pelo seu bairro, porque o trabalhador, é lógico que é importante a gente lutar pelo bairro, mas o cara e a mulher sai da sua casa e pega o trem para poder trabalhar. Hoje, graças a Deus, Osasco está tornando uma cidade que está tirando pessoas que trabalhavam fora e está tendo mais pessoas aqui de dentro. Mas é aqueles que estudam, aqueles que trabalham fora, aqueles que procuram tratamento também fora, está sofrendo toda essa humilhação, sabe? Então, a gente paga imposto para quê? Para você ter um transporte de má qualidade, péssima qualidade, e quem a gente colocou lá para nos fiscalizar, para nos ajudar, não está nem aí. Então, chega uma hora que a gente cansa. E você tem que ter alguém para falar para esse povo. Hoje, eu vi que o debate, ele me dá essa oportunidade de falar o caos que se encontra as estações ferroviárias de Osasco. Não pela questão do município, mas a questão de falta de fiscalização do legislativo, né? Eu acho que tem que ter empenho a mais do legislativo para poder dar essa qualidade de transporte público de qualidade para o povo de Osasco trabalhador, que tanto precisa. Nesse momento está esse caos. Você acha que vai ter um bom resultado? O Carmônio como o presidente? Você gostou de quando era o Ribamar? Bom, aí eu vou entrar no outro... agora já estou dando, né? Para deixar a parte mais leve para o Edinaldo. Muito obrigado. Tive problemas com o Ribamar. Comentei com o Edinaldo também sobre isso, nós estávamos comentando. E com o Lindoso também, porque a minha briga para que entre, eu não quero trabalhar comissionado, eu quero trabalhar como efetivo, concursado. Por que não se coloca um plano de carreira na Casa Legislativa de um técnico legislativo? A função do técnico legislativo é isso, é trazer os problemas da população, ver nas formas legais como que dá para poder melhorar e encaminhar o judiciário da casa. Então, essa é a função do técnico legislativo, né? Além de ajudar nas proposições das comissões, isso iria ajudar muito a Câmara Municipal de Osasco. Só que, felizmente, a gente sabe que funciona de uma outra forma. Sim. Né? E isso, quem saiu perdendo foi a população de Osasco. Né? A gente viu que foi política em cima de política feita dentro da Câmara Municipal, sem interesse ao povo. Né? Então, eu já falei bastante. Eu espero que o Carmônio faça diferente da forma que for. Povo, exatamente. Que não pense na questão só política. É óbvio que a reeleição ele está aí e vai pensar, mas que não pense na questão política. Porque eu vejo muito isso dentro da casa. Eu vejo muito embate de grupo de vereadores, né, tentando um ter mais espaço que o outro. Sabe? Então isso é horroroso para o município de Osasco. Quem perde com isso é o povo de Osasco. Sim. Espero que ele seja diferente. A única coisa que eu coloco para ele e desejo é boa sorte
e que realmente fiscalize e trabalhe para o povo de Osasco de verdade, sem politiquês na Câmara Municipal de Osasco. Que é o lugar que mais acontece política, é na Câmara Municipal de Osasco. Então a gente tem que parar com o politiquês e trabalhar em favor do povo. Muito bem. E aí, Edinaldo, concorda? Não, Acha concordo sim com o Wellington, né? Vejo que esse discurso do Carmônio aqui de uma maneira bastante interessante. Que eu vejo que o político ele tem 2 momentos na sua vida. Ele tem o primeiro momento que ele é o candidato. Nesse momento ele está junto do povo. Nesse momento ele faz reunião. Nesse momento ele visita todos os bairros. Nesse momento ele vai ali em todas as comunidades. Onde o candidato pode aparecer, ele está aparecendo. E ele ouve o povo e faz toda aquela festa. Esse é o primeiro momento dele. Assim que ele é eleito, há um distanciamento gigantesco. A partir do momento que ele é eleito, ele não vai mais do bairro, ele não faz mais nenhuma reunião. Então eu vejo nesse discurso dele uma coisa bonita. Mas e aí, qual é a condição que ele dá? Eu coloquei, né? Eu falei, se colocar em prática, perfeito, né? Exatamente. Qual a condição que ele vai dar se ele quer encurtar essa distância da população com o Legislativo, com a Câmara de Osasco? Qual será o projeto dele para trazer a população para próximo da Câmara Municipal de Osasco? Haverá alguma coisa nesse sentido? Ele vai incentivar que a população, que o munícipe vá até a Câmara de Vereadores cobrar alguma coisa, conversar sobre alguma coisa? Ou não? Ele vai preferir ficar ali atrás da mesa dizendo, só afirmando que está dando essa condição. Isso é muito importante. Não tem como você saber da necessidade da população sem ouvi-la. Mas primeiro tem que dar a condição. Então é um discurso populista, né? Um discurso bonito. Mas e aí, vamos ver na prática como é que isso funciona. E se alguém, não só ele, como qualquer um outro vereador, deputado, de fato tiver a coragem de ouvir a população, eu tenho absoluta certeza que o mandato desse político vai ser o melhor possível. Mas na prática a gente não vê isso. A minha irmã, né, o pessoal deve saber, é vereadora em Osasco, e ela, eu nunca esqueço uma vez uma frase, que ela falou há muitos anos isso, o Dr. Celso Gílio, acho que ainda era vivo ainda, não lembro se foi no mandato dele, que ela comentou, ela falou assim, quando eu vejo algumas reuniões assim, qual a estratégia para a reeleição? Ela falou, eu acho estranho, porque você fazendo um bom trabalho para a população, perfeito, a reeleição deveria ser natural. Ela falou, então, pode ter algumas estratégias tipo, da campanha em si, mas o bom governo já traz uma reeleição natural. Então ela fala, não encaixa muito assim, você ter que pensar em coisas mirabolantes, sendo que é só fazer o que tem que ser feito, né? Basta fazer um bom trabalho, né? Haverá o reconhecimento natural. Exato. Assim, eu já ouvi muito de pessoas falam assim, tal pessoa já fez muito, mas eu não voto nele não, eu voto no outro, não sei o quê, porque ele não faz mais que obrigação. Que também não é legal, tipo, não é obrigação, mas então o reconhecimento é você ir lá e depositar confiança na pessoa, né? Não, fez muito pela minha família, pela minha filha que precisa, não sei o quê, que acho que tinha uma filha especial, falou, poxa, eu já vi batalhando pelas crianças especiais, né? Mas não dou voto para ela, não. Vou votar no outro, porque o outro... Entendeu? As pessoas também têm que ter um bom senso. Você acaba tirando, né, a possibilidade daquele bom legislador ele dar continuidade ao trabalho. Né? A partir do momento que você faz isso... Que também foi criada uma cultura, né? Que não vem de hoje, vem desde lá de trás. Então, o povo tem isso já como um vício, né? Então, é complicado. Felizmente, para você tirar isso, já é um vício também dos políticos. Então, é muito complicado. Que político que faz assistencialismo? Né? Esses é o que mais tem vantagem. Dos que fazem projeto interessante para o município, esses não são levados em conta. Isso é verdade. Infelizmente, aquele que faz assistencialismo, muitas vezes, ele tem muito mais crédito do que o que faz um bom trabalho. Exato.
O Renê Semensato colocou: o cerne da questão é a pífia quantidade de trens na região metropolitana de São Paulo. Porque numa metrópole deste porte de território tão extenso não há linhas de metrô o bastante? Na Venezuela tem. Mensagem aqui, acho que até do que você estava comentando, né? Dos trens. O Renê sempre participa. Não, na verdade, a gente tem a extensão de trem. O Estado cresceu muito. Né? Isso é uma verdade. Desordenadamente. É isso que eu ia comentar agora. E por falta de planejamento. E hoje tem que ser pensado diferente. Hoje a gente tem uma outra visão, tem que ser pensado na sustentabilidade, na mobilidade. Então, antes não se pensava nisso, só pensava-se construir e chegou ao ponto que chegou hoje. Né? Então, a gente não pode deixar esse ponto continuar. Agora é hora de tentar, pera lá, vamos tentar ver o que dá para fazer. Né? E se cada município fazer esse papel, se cada... eu sei que não só Osasco está tendo esse problema, né? Está tendo problema no ABC, está tendo problema no Expresso Mogi também. Então, só que cada município fizer a sua parte de dar, mostrar para o secretário do Estado, junto com o governador, falar, está acontecendo isso, como que a gente vai resolver? Chegou até nós, pelos nossos vereadores, que o município está tendo um problema sério na questão do transporte ferroviário. Né? E como que a gente vai resolver isso? Então, tem que ser feito isso. Parte do legislativo. É obrigação do legislativo. Né? Muitos acham que é obrigação do executivo. Isso não é obrigação, é obrigação do executivo estadual, porque é a intermediação que pertence, a autarquia que pertence ao Estado. Mas, quem tem essa intermediação? Não, o prefeito ele vai fazer a articulação de chegar até o secretário e ao governador, né, para decidir e ver o que vai ser feito. Mas o legislativo tem a obrigação de colocar isso para o prefeito para encaminhar para discussão. A Ivani continua aqui. Na Venezuela, nosso dinheiro construiu o metrô sem nossa permissão. E o Renê colocou: falta vontade política, criando-se a dificuldade, se vende a facilidade. Sem problema, transtorno algum, políticos não se sustentam. O caos e as misérias são suas plataformas de política de governo. Olha o pessoal participando aqui. 1h25. Vamos então ao terceiro tema de hoje. Banco apela contra a decisão que protege Americanas de credores. O banco BTG Pactual recorreu contra uma liminar, decisão provisória, que protege a varejista Americanas dos credores. Em recurso interposto no último sábado, dia 14, os advogados do BTG argumentam que a liminar determina ilegalmente o estorno de um pagamento feito pela Americanas ao banco. A Americanas obteve na sexta-feira, dia 13, a liminar que a protege por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas, prazo que a varejista poderá usar para obter um acordo com credores ou pedir recuperação judicial. O movimento ocorre após a varejista reportar na última quarta-feira, após o fechamento da bolsa, 20 bilhões de reais em inconsistências contábeis. A revelação chocou o mercado e ocasionou a perda de 8,7 bilhões de reais da empresa em valor de mercado na quinta-feira, dia 12. Segundo a companhia, a manutenção da liminar é importante, apesar da tentativa de suspensão. Matéria do portal R7 pegou muita gente, todo mundo, acho que de surpresa, né? Quando a gente vê uma empresa desse porte, né? E até eu vi uma postagem de uma pessoa que eu sigo. Ela falou assim, ninguém deve comemorar a queda de uma empresa tão grande, que tem pessoas tipo, nem vou comprar mais lá. Mas enfim. aí eu te falo, ela se preparou para o mundo virtual? Essa é a questão mas aí hoje. É que tá. Hoje o que foi visto até então é uma inconsistência contábil, que não é falta de estrutura e tal. Foi roubo, foi um desvio, foi um erro, né? Então, assim... não é só o que a gente vê. A gente sempre sabe que o que chega na mídia não é exatamente o que acontece. Tá mascarado. Assusta, choca, a gente não quer. Eles eram um dos principais patrocinadores do Big Brother, que começa hoje. Lembra? A Americanas, né? Assim, sempre foi o maior muito dinheiro foi embora aí, né? E agora acho que foi até substituído pelo Mercado Livre, alguma coisa assim. Para você ver, hoje...
é o que a gente também estava comentando, que o mundo virtual, hoje você não tem, o físico vai se acabar. Né? Hoje você... Eu não acho que vai se acabar. É Eu igual acho sempre que- falavam de bancos. Banco, Mas o físico banco caminha não pra isso acaba. também, né? Não vai acabar. Eu fui bancária por 9 anos. Gente, principalmente idoso, depende do banco físico. Não funciona online. Não funciona, gente. Tem idoso que antes de abrir a agência já tá fazendo fila para, sei lá, qualquer coisa, dá bom dia. Meu pai faz isso. Então, É verdade. então é assim, eles é uma ansiedade para ir até o banco no dia de receber e tal. Então não vai acabar. Como falavam que rádio ia acabar. Não, a rádio virou TV também, mas não vai acabar. Então a gente tem essa ilusão de que vai acabar, mas Mudam não as vai. formas, né? Eu tenho minha loja de roupa feminina, que eu fazia só online. E eu montei um showroom, por quê? Ah, mas eu queria provar, eu não me sinto segura de comprar sem provar e tal. Então você tem que ter. Reduz, mas acabar, não acaba. Mas vamos ao tema. Não, eu acho que, sim, uma das coisas que vem acontecendo é que as grandes empresas, não só ela, como várias outras, eles pedem falência e depois acaba surgindo com o nome de outra empresa. E isso é fato, isso é o que vai acontecer. Infelizmente, isso é uma maneira de segurar pelas questões dos credores, né? Eu acho que... e ela vai se planejando novamente e vendo as reais condições aonde foi que aconteceu o erro, assim como eu acho que deve acontecer com o Magazine Luiza também. Magalu ia falar. Assim como eu acho que vai acontecer também, possivelmente com a Casas Bahia, né, que eles não estão, por mais que a Magazine Luiza, ele tenta fazer essa questão da virtual, só que ela não consegue competir, né, com o Mercado Livre, ela não consegue competir com a Amazon, ela não consegue competir com a Shopping, porque Já depois foi o montado pra próximo isso, né? Vamos depois dizer. o próximo tema que você vai falar, que eu vou entrar nisso, é o debate da questão da reforma tributária, porque o físico você tem condições mais de gasto, o virtual não. Como que a gente vai estudar? Como que vai estabelecer? Qual que é o funcionamento da questão virtual? Né? Essa é a discussão hoje de ser feita. Como que vai ser a reforma tributária para essa questão virtual também? Né? Então, por isso que eu acho que muitas empresas tradicionais, como já houve no passado também, né? A gente tinha o MASP, a gente tinha o Ponto Frio, a gente sabe que... É mapa, né? E a Arapuã também, né? Nossa. Olha, vocês que estão falando, eu não sou desse tempo. Eu não, nem não. sei do que vocês Nunca estão nem ouvi falando. falar. Não. Ela está se sentindo nova no meio de nós. Nem... Então, aí, essa é a tendência mesmo, né? E a gente tem que se preparar pela questão virtual. E preparar pela questão virtual, a gente tem que preparar sobre essa questão da reforma tributária, que eu acho importantíssimo de como vai ser feito. Quando eu li a matéria, me chamou a atenção por um outro motivo, que o Rial, Sérgio Rial, que tinha acabado, fazia 10 dias que tinha assumido a presidência da Americanas e já se afastou. Ele, acho que o vice, algo assim. E o Rial era o presidente do Santander, e eu trabalhei por 5 meses, acho, no Santander, 5, 6 meses, e eu falei, nossa, o Rial, e já se afastou, porque eu não quero essa bucha pra mim, não. Viu que tinha alguma coisa errada ali. Percebeu alguma coisa errada. E aí, Edinaldo, algumas coisas que o Wellington falou, concordo, outras eu discordo. Concordo com você, Ana, quando você fala que é um equívoco muito grande ver algumas pessoas comemorando o fechamento de empresas desse jeito. Imagina, não tenho esse número, mas imagina quantos empregos diretos e indiretos Americanas têm aí. E quantos que já se foram, E quantos já se foram. Imagina quanta gente vai perder emprego. Que você falou, da Havan, quando as pessoas levam para a política, também torcendo para a Havan quando pegou fogo, e o Hang vai manter o emprego daqueles funcionários da loja que pegou fogo para não demitir, até que seja construído, vai manter salário e tudo. Então, é uma coisa muito complexa isso daí, quando você leva essa coisa da ideologia para um outro lado. Aqui a Nova Difusora, ela tem aqui, atende aí muitas famílias,
tem aqui os empregados diretos, os indiretos, a Pateg da mesma forma. Imagina uma empresa do tamanho das Americanas, entendeu? Agora, o que levou a isso? O que aconteceu ali para esse déficit aí que foi apurado só agora? Muita coisa, vem muita coisa aí por trás. Essa questão do mercado virtual é um passo importante. É um passo importante. E eu acho, sim, nós estávamos conversando um pouco antes de entrar aqui, existe uma competição desleal. Tá? Comentei aqui com o Eriton, na semana passada, fiz uma compra ali para o Mercado Livre, uma compra de eletroeletrônicos, que consultei Americanas, consultei Casas Bahia, tantas outras aí, e no Mercado Livre estava bem mais barato. E tudo me parecia que era um fornecedor correto. Me enviaram os produtos chegaram perfeitamente. Cadê a nota fiscal? Entrei em contato e não me respondem. Então, veja o... Por que é mais barato, Por que né? que é mais barato. Então, muitas vezes você entra nesses sites aí, esses aplicativos de compra virtual, e você já compra lá direto da China, eles já te mandam aqui direto. Então, é uma concorrência desleal. E aí, concordo com aquilo. Quando nós falamos em reforma tributária, tudo isso tem que ser visto. Agora, eu te pergunto, qual é o interesse do político em regulamentar isso daí? Ele prefere muitas vezes que uma empresa como a Americanas perca esse comércio, perca essa possibilidade de estar no mercado por outros interesses. Sim. E nós sabemos quais são esses interesses, né? Agora, aqui, a cerne aqui, da questão, estava comentando com o Wellington ali, saiu essa liminar aí, até o juiz que deu essa liminar, ele justificou aí a concessão dessa liminar para dar um fôlego a mais para a empresa, para que ele consiga ali... Eu acho que até para assimilar o que Exatamente, está acontecendo. que é uma coisa que veio de repente, né? É o tempo de eles pedir falência, né? Que aí eles vão ter tempo de respirar. Não também, funciona, né? não funciona assim, né? Esse primeiro prazo foi um prazo de 30 dias, né? Que até o banco aí já entrou... O BTG, né? Já está pedindo aí, entrou com recurso aí da decisão. Depois, é o tempo, na verdade, que eles estão pedindo para preparar esse processo de recuperação judicial. Com o processo de recuperação judicial, eles terão 180 dias para apresentar um plano de recuperação, né, para propor um acordo aos seus credores para pagamento das dívidas. Eu já vi muito, e eu trabalho no judiciário, eu já vi muita empresa grande entrar com o plano de recuperação judicial, conseguir quitar suas dívidas e sair. Mas sair algumas e elas continuar. fazem isso para pedir falência, né, também. Pedir a falência não é interessante. Para uma empresa do tamanho das Americanas, para uma empresa do porte de umas lojas americanas, a gente fala isso de uma falência. Não é interessante. Você está falando de uma Americanas. Diferente esses tempos, antes das férias, eu trouxe aqui que o Alexandre Frota pediu falência, né? Tem um outro nome que eles dão lá. Sim, sim. Aí falou, o pessoal falou, será que é? Por que será, né, que está pedindo? Mas Americanas, gente... É diferente de uma empresa, aí uma empresa de médio porte, de pequeno porte, quebrou, eu não vou pagar mesmo, aí acontece isso que você falou. Agora é uma empresa com a credibilidade que tem as Americanas... Acaba compensando muito mais fazer uma negociação e se manter e continuar Americanas do que... não vou pagar e vou declarar falência. Não sei. Até você deu o exemplo, eles vão abrir uma outra... Imagina quanto tempo uma outra empresa vai conseguir o nome que tem as Americanas. Isso não acontece. A gente não é assim nunca que funciona. acreditou que um dia a Arapuã, por exemplo, ela poderia falir. Mas Falhou. eram outros tempos e ali existiam outros fatores que levaram ao fechamento da Arapuã. Não é o mesmo caso das Americanas. O que mudou muito, a Magalu e tudo, é assim, já até falaram, se eu quiser colocar a minha loja na Magalu,
É possível. Eu acho que esse mundo virtual começa a querer... Sabe o olho, quando a gente fala que o olho é maior que a barriga? Eu acho que eles começam assim, Sim. que querem abraçar um mundo que, calma, talvez se quiser abraçar o mundo, você não vai conseguir e vai... Isso eu estou dando um exemplo, pode nem ser isso, mas eles estão atropelando tudo. Hoje você entra, antigamente, sei lá, Americanas, você comprava certo produto. Hoje você compra móveis, você compra cama de banho, você compra cosméticos, você compra sapato, peruca, o que você quiser comprar, você compra. E aí você faz o quê? Você tem parceiros. Você pega aqui, tira aqui, não sei o quê, eu sou um revendedor seu. Né? E eu acho que isso vai perdendo um pouco o controle, né? Perde o controle contábil de tudo isso. Eu acho que essa sede de crescer... E entrar num mundo... Ah, não, ele está fazendo a tal da competitividade, mas calma aí. Eu preciso competir, ou se eu ficar onde eu tô, eu consigo me manter melhor. Não, eu quero isso. Ah, ele está fazendo aquilo, eu também vou fazer, tal. E aí, acaba chegando numa situação que eu acho que perde o controle. Imagina você controlar tudo isso com tantos parceiros. Para burlar sistema, gente, o que não coisa falta mais é fácil gente que fazer tem. isso, né? Então, deixa eu ver o pessoal aqui, o Renê, acho que ainda falando do outro tema, planos diretores das metrópoles ineficientes, mal feitos, um arremedo de projeto, pessoas amontoadas nos grandes centros compulsoriamente. A Fernanda Souza colocou, gatona, que bom que voltou, feliz 2023, estávamos com saudade, obrigada pelo carinho, voltei com tudo. O Renê também comentou aqui, o Leviatã do Estado inchado dificulta a vida da iniciativa privada, de uma mentalidade e agenda liberais para ter poder de barganha e coação, cria dificuldade para vender a facilidade e tem método. E a Eliane Gonzaga, Ivani, a esperança vai vencer o ódio. Aí colocou, é melhor do que outra empresa, é jogada comercial. Então, eu não acho que é jogada comercial, porque é uma coisa muito negativa para ser uma jogada comercial. Bastante. É jogada comercial. Eles perderam uma fortuna positiva, na né? semana passada na Bolsa. Perderam uma fortuna. Isso não é horrores. interessante, não. Não, de maneira nenhuma. Não, e aquilo, gente, é o principal patrocinador do Big Brother. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta do Big Brother, mas aquilo ali movimenta muito dinheiro. E aí você... 15 dias antes de entrar a pergunta é simples, né? A pergunta é simples. Imagina uma pessoa hoje, um ouvinte nosso aqui, está interessado em comprar aí uma TV, uma lavadora, sabendo que as americanas se encontram nessa dificuldade, será que ela vai efetuar essa compra nas americanas hoje? Mesmo que a americanas tenha um valor menor do produto? A pessoa vai pensar duas vezes. Seria uma jogada comercial muito boa, né? Mas e teve uma época que a própria Magalu, né, tava entrando numa situação meio que... Ela está numa situação complicada também. Então... Tanto que ela está, pelo que eu vi, está fazendo isso que você falou. Você abre a loja, parceiro, né? O nome. Então. Parceiro. Mas, enfim, pode sair pela culatra, né? É isso, gente, mas eu torço, poxa, ver uma Americanas quebrar não é pra gente comemorar, não. Que são os brasileiros, né? Como você falou, brasileiros e brasileiras trabalhadoras. Exatamente. Eu vivi muito desemprego para aparecer. A gente tem a Ford, por exemplo, que foi embora aí. No país, quantos que não ficaram desempregados? Eu, quando disse a questão da falência, eu tenho isso muito gravado na minha memória, porque os meus pais... Eles trabalhavam numa empresa e foi a única empresa que meu pai trabalhou. Ele trabalhou durante 35 anos da fundação da empresa e foi decretada a falência dessa empresa, tá? Então, eu participei de todo esse processo. Meu pai trabalhava lá, minha mãe trabalhava lá, eu também cheguei a trabalhar. Então, e nós, inclusive, nós éramos os caseiros da empresa. Olha. Então, eu vivi todo esse processo. Tá? Então eu sei o quanto aquilo fez mal para as pessoas que dependiam daquilo, e eu sei o que levou aquele pedido de falência. No caso, é por isso que eu falei da empresa pequena, a empresa de médio e pequeno porte, ela foi conduzida maliciosamente para falência, tá? Mas a perda foi tão grande que
não compensa. As pessoas os administradores daquela empresa que fizeram essa empresa foi vendida, aí um administrador novo lá que veio com a ideia genial de dar esse golpe, né? Até hoje eles não conseguiram abrir mais nada. E aquilo que a gente está falando das pessoas doentes. Numa situação dessa, vem muito suicídio, muitas pessoas que não conseguem... E não só os que perderem o emprego, mas tem donos de empresa que quando vêm que milhares de famílias que dependem de você tá perdendo por algo que da sua empresa está causando, dono de empresa já tirou a própria vida por não suportar saber que famílias estavam indo para o desemprego. É muita gente envolvida. Não, né? Muita gente. Mas assim, é aquilo que eu falo, a gente só vê o que está na mídia, a gente não está vivendo na pele. Então, acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é fácil, não. A Eliane Gonzaga colocou: o maior acionista da Magalu é o Banco Itaú. E a Ivani colocou: Eliane, que bom que o amor venceu. O auxílio reclusão teve aumento maior que o salário mínimo. Enfim, não vou ler aqui o que ela colocou até com asterisco. Ganhará mais que o trabalhador. Mas tudo bem, o bandido... Achei que ela estava nomeando uma pessoa de bandido, mas tá falando bandido em geral, então eu posso falar. O bandido ganhará mais que o trabalhador. Vocês viram, né, que saiu isso agora? Eu falei que não quero estressar, eu acho que chegou também uma cutucadinha em mim. Eu vou ser bem franco, eu não acho... Dependendo de localidade, de municípios, eu, por exemplo, quando eu fui vereador em 2009, eu ganhava um salário mínimo que na época era 412. Né? E saí em 2012 ganhando 780. Né? Então, quer dizer, como é que um vereador do município da cidade de Mirassolândia ia viver correndo atrás da luta pelo seu povo, ganhando essa quantidade, sabe? Então, a gente tem que rever essa questão salarial da classe política também, né, nesses setores, né? Não, eu acho, a gente falou aqui um dia, eu falei assim, igual falaram de aumento, acho que de salário do governador ou do presidente, alguma coisa. Eu falei, gente, eu acho que tem que ganhar bem. É uma bucha que carrega nas costas. Sim, sem sombra de dúvida. Que tem que ganhar bem, mas tem que rever como um todo também. Aqui, no caso, é o auxílio reclusão que aumentou. Está maior do bandido do que o salário mínimo. Está de 1.700 então, e pouco agora. É isso que eu ia chegar até agora para comentar sobre isso. Porque há desigualdade nesses setores também. Então, e isso inclui a questão do auxílio reclusão. Dependendo das situações, eu tive casos que eu cheguei a conhecer que pessoas estavam detidas, presas, sem ter nenhuma prova contra essa pessoa. Mas essas são exceções. Sim. Mas aí eu digo, e aquela pessoa vivia lá na sua terrinha, lá no sítio, ou na chácara, para poder sustentar como caseiro, para poder sustentar sua família. E como que ele ia fazer? Sabe? Então, várias... mas isso acontece muito... Se nós formos pensar nas exceções para justificar, fica difícil. Mas isso é uma prática que acontece muito no interior de São Paulo. Muito mesmo. Eu conheço muita gente nessa situação. Igual eu vi, eu nem... ampliei muito, assim, de repostar e tal, que tem muita fake news, mas que estavam falando que aqueles que estavam em regime semi-aberto, né, sei lá, bom comportamento, agora eu não vou lembrar, mas que eles estavam sendo retirados para poder comportar as pessoas, os manifestantes que estão em Brasília, não sei o quê. Falei, gente, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Estão querendo abrir espaço para poder colocar o pessoal, os manifestantes, vândalos, enfim, da forma que for. Mas então eu acho que tem coisas que uma coisa não justifica a outra, né? A gente vê aí agora tá
o goleiro Bruno tá solto, a Richthofen tá solta e tá tudo bem, porque há bom comportamento. Me economiza, né, meu povo? Isso está acontecendo agora. Os patriotas estão presos sem provas e outros por crime de opinião. Que ela tá querendo dizer assim, no interior você vê muita gente presa sem ter feito nada e que também está acontecendo. Será? Porque... a gente sabe que tem. Não pode não ser 100%. A gente sabe quantas empresas de ônibus, uma empresa de ônibus da região nossa aqui patrocinou isso. A gente já está... Não tem nada a ver com isso, tem que provar. Não, mas tem uma empresa nossa da região que está comprovada, que vai discutir, que patrocinou um ato desse. Então, quer dizer... Tem que pagar. Tem que pagar. Claro. Tem que pagar quem foi lá e eu não acho manifestação pacífica, é manifestação pacífica. Sim. Isso eu concordo, eu participei de várias, né? Eu apoiei da polícia do nosso vice-presidente da República várias vezes, fui manifestado do lado dos estudantes dentro da USP, né? Eu concordo com isso, você tem que manifestar sim, é um direito garantido na Constituição. Agora, manifestação, tanto de um lado como do outro. Exato, porque radicalizar. O que me irrita, que, assim, gente, eu tenho que contar até 1,5 milhão, é assim, nossa, que foi errado, foi vandalismo, quando eu vi aquilo acontecendo, me entristeci e tal, não vou falar quem foi, que não conheço as pessoas, mas acho que é uma minoria dos que estavam lá com outras intenções. Agora, nunca foi visto isso, o pessoal da esquerda. Gente, vai caçar o que fazer. É só você ir uns aninhos pra trás. Me poupe, entendeu? Não, é sério, me dá preguiça. Hipocrisia é uma das coisas que mais me irrita na vida. Mas quando... Não. Desse ponto nunca chegou. Nunca chegou. Então nunca chegou. Olha, aquele que matou com uma facada é melhor do que o que matou com 20 facadas. Matou. A gente vivia num governo de ódio que foi transmitido isso. Isso, infelizmente, aconteceu. Aí a discussão vai muito longe. Aí a discussão vai muito longe. A gente vivia num governo de ódio. Aonde isso transmitiu. Eu sou aonde a gente vai ter fanatismo? E eu não sou a pessoa de ódio. A pessoa sai fora do Brasil, as pessoas ficam orando o cara que está fora do Brasil. O cara ficou preso lá e todo mundo ia lá dar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é isso que eu estou falando. Não justifica o fanatismo. Não, qualquer fanatismo. Mas de qualquer lado, né? De qualquer lado não isso justifica. Não existe. Mas orar pelas pessoas, eu acho Mas você vai orar por uma pessoa. Nossa, eu fiquei frustrada, porque minha amiga estava no condomínio, que ele postou foto, falei, queria bem ser eu. Fiquei frustrada. Eu jamais de maneira... O único Deus que existe é Deus e o Filho dele, Jesus Cristo. Sim. É o único que nós devemos orar, a gente não deve orar para ninguém. Eu concordo plenamente. Então, é por isso... Tanto de um lado como do outro. Tanto de um lado quanto de outro. Eu acho que a doença pior que está no Brasil hoje é o fanatismo. Sim. Isso, é o fanatismo. Isso mesmo. É as pessoas dentro de casa brigando, se isolando, defendendo um lado, defendendo o outro. Isso é a coisa mais triste que existe. É isso mesmo. Sabe? Hoje não existe diálogo, né? As pessoas não conseguem dialogar. Já não existia por causa disso aqui, né? Que infelizmente as pessoas preferem estar no mundo virtual do que estar no tete a tete. Mas assim, eu tenho uma prima que ela votou no Lula e eu voto no Bolsonaro. Voto assim, votei, né? Se amanhã eu achar que ele tá errado, eu não vou votar nele. Mas assim, a gente vota. E aí, às vezes, a gente se discute, não é uma discussão, mas a gente se fala referente à política, mas aí, em seguida, a gente já, nossa, olha, prima, eu tô usando o presente que você me deu, ai, que legal, não sei o que, vamos marcar da gente. Então, a gente tem esse limite de cada um falar o que pensa, sim. E em seguida já tá tudo bem, mas tem pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio, e é muito triste. Discernimento, né? Essa é a parte complicada. Mas infelizmente isso mas de não fato... vai falar que foi plantado por um governo, não, desculpa, isso daí existe desde sempre, é só a gente puxar outros anos de outros governos. Esse governo ele implantou muito ódio. Não. Ele implantou, eu vou colocar para você aqui, dentro da cidade de Mirassolândia, por exemplo, nunca se houve briga política igual houve desse ano. Não. Sabe, nós tínhamos lá dentro da cultura política da cidade de Mirassolândia, quando eu vivi lá, que era 2 grupos, que um era chamado marmitão e o outro marimbondo, que é uma tradição cultural da cidade. Cidade pequena funciona dessa forma. E aí infiltrou esse ódio lá dentro. Não, desse último eu não concordo. É que eu acho, por exemplo, como a gente falou,
É um mundo doente. Então, Mas talvez nunca se matou tanto como está matando, mas não é culpa do governo. As pessoas estão doentes. E antes não tinha isso aqui, ó. Internet, que Isso. chega a informação na Chega mesma hora que distorcida aconteceu e tal, muito chega rápida, distorcida. é Então, mas Então, ó, é um quando contexto. quando você é um representante público, aí eu estou falando de mim, quando eu era lá, eu até comentei esses dias atrás com uma amiga chamada Areta, falando sobre isso. Quando você é um representante público, você tem que dar exemplo, certo? Concordo O plenamente. máximo que você pode. No caso, a gente estava discutindo a questão do Pelé, certo? Ele se tornou um órgão público. Aí vem a questão que ele omiteve e Da omitiu a filha. Mas Né? Que Aí, que há então, como que há uma como situação- representante público, o que ele chegou, transfere o que isso chegou para a pra sociedade. população foi uma coisa e, Então, mas e ele- ali Não, mas na não deixa família de ali a transmitir. situação é um pouco diferente. Se eu fosse, como eu fui vereador lá, se eu cometesse um ato, por exemplo, eu juntei com a mãe da minha filha e levei a mãe da minha filha para lá, que ela era da Zona Leste de São Paulo. Chegou lá, todo mundo estranhou, porque parecia que, como ela tinha um semblante de muito nova, falou, nossa, mas ele está morando com a menina novinha. Né? Então, isso repercutiu mal na época lá. Então, você tem que ser o mais claro e específico na questão mas quando você mas se torna um Wellington, órgão público, mas um representante público. tudo né? bem, eu até entendo, você tem que medir algumas coisas, mas eu quero dizer assim. Aí infelizmente o Bolsonaro, admiro o Bolsonaro, eu gosto ele do fez Bolsonaro, diferente. E eu não vou matar ninguém por causa de política. E tem pessoas que mataram ou matam por causa dele, como tem pessoas que matam ou mataram por causa do Lula, como tem pessoas que matam ou que o mataram por causa... porque por o isso que eu discurso falo, de tá ódio ele vem das duas individual. partes. Infelizmente. Vou te Tem dar um em exemplo qualquer muito lugar. prático, já que colocou esse ato de vandalismo, essa selvageria que aconteceu em Brasília. No outro dia, teve uma manifestação aqui no MASP, o Boulos está lá, tá todo mundo o Boulos falando, olha, se fizer isso, se invadir a Lesp, nós vamos lá, vamos tirar eles no braço. Isso não é discurso de ódio? Tirar no braço. Isso não é discurso de ódio? Não é discurso de ódio. Vou lá, nós vamos lá tirar eles no braço. Com O que que é? licença, coloca o braço aqui que Então, eu vou ou te seja, levar até lá. você A deixa... interpretação Não. depende das interpretações. que são Então, colocadas. quer dizer, a interpretação dois pesos e de duas um... medidas. Não, nenhum do lado, nem do Tá outro. errado. O tá discurso de ódio do Bolsonaro é uma idiotice, o discurso de ódio de outra parte também é uma idiotice. O que as E pessoas fora da têm que, o que política, as pessoas de têm que qualquer fazer é o discurso seguinte: de ódio, a não minha existe ideologia É diferente não da sua. pode interferir nas minhas atitudes. Eu vou citar Ó, uma... a gente não vai conseguir falar do último Nós não vamos tema, conseguir hein? falar do último Mas tema. deixa eu só citar nessa questão de ódio. Né? Eu acho que você, principalmente você, sabe que você vê nas minhas redes, dentro do segmento do rock existe várias vertentes. Eu sou roqueiro, mas tem uma vertente no gótico. O que a questão gótica é colocada? A questão gótica é colocada como questão do diabo, que é a questão sadomasoquista, que é a questão que é deprimida, que leva as pessoas ao suicídio. Isso quem leva? As pessoas que não conhecem, que não sabem. Então ela inflama o ódio em cima disso, e aí acontece... Mas é disso que nós política? estamos falando. E a gente está falando de política? Não, Está falando de ser humano. Aqui, tem duas pessoas aqui no nosso YouTube discutindo. A Eliane e a Ivani. E aí, por exemplo, você viu aqui até a hora que eu falei um negócio de bandido, eu falei, tá, mas no caso a Ivani não estava chamando o Lula de bandido, porque eu ia evitar, tá, mas não era. Era o bandido, o preso, enfim, né? Aí elas estão aqui. Aí a Eliane colocou... Agora o Bolsonaro fez jus ao apelido de Bozo. Foi o maior palhaço dos últimos tempos. Isso não é um discurso de ofensa? Assim como se a Ivani, eu não achei aqui, mas de repente ela colocou assim, e agora o Lula também é o ladrão, não sei o que, também é um discurso de ofensa. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com palavras. Eu sou bolsonarista. E eu não vou xingar. E olha, eu falo, eu evito, eu tenho um sentimento que não me agrada em relação ao Lula. Não me agrada, não me faz bem. O que eu faço? Eu não fico vendo os vídeos dele, eu não vejo, porque eu não acho que é interessante esse sentimento. Então, pra que eu vou ficar instigando? Então, só que se ele passar aqui, você não vai me ver xingando ele, jogando ovo nele, falando que ele não tinha que estar aqui, tinha que estar porque preso. você mantém a coerência. Sim. Então, mas eu sou bolsonarista.
Eu E aí? Eu Eu tenho não tenho um muitos discurso amigos de ódio. bolsonaristas que sabem também dividir Então, por essas isso que eu tô situações. falando que não é o Bolsonaro ou o Lula, é cada um individualmente. Mas esse ódio, ele Não se é? fortaleceu Não são muito. eles. Eu não Muito. vou culpar Então, mas a minha raiva, colocar a culpa no Lula. Bom, vamos Ou a minha colocar raiva- dos dois lados. Esse ódio se fortaleceu muito esses 4 Então, anos. mas Por quê? a maneira que nós discutimos isso vai aumentar a tendência a que isso acabe ou que isso aumente. Esse que é o grande problema. Quando eu fiz a menção à frase do Boulos, foi nesse sentido. Aquele não era um momento de você pegar e incendiar um pouco mais as Sabe pessoas onde que a já gente estavam terminar? É indignadas assim, com eu aquilo que repudio aconteceu. o que foi feito. É o momento Ponto. de, olha, vamos, pessoal, é a hora da gente pegar e analisar tudo o que aconteceu e é a hora da gente colocar as coisas mais, amenizar um pouco essa situação. Vamos acabar com o ódio. Agora, acabar com o ódio, dependendo do que você fala, de um lado e de outro. Tanto Por de isso um que eu tô lado falando, dos vai bolsonaristas da essência quanto de do cada lado um. do pessoal. Quem é Isso não pode violento, vai ser acontecer. violento com a política, vai ser violento no trânsito, vai ser violento com o É. vizinho. É E igual, quem é. não é... Então, assim, é o ser humano que está doente, é o ser humano que está problemático. Que Mas se desde eu quando? passar... Desde quando Desde esse, sempre. não, esse problema, ele, Não. a inflamação dos últimos Não, 4 anos desculpa. pelo ódio, ela foi muito Não. grande. Então, Fechou por esse 4 motivo, anos, nós o vamos mundo mudou por continuar, causa do então. Bolsonaro. Não, Bens vai a Deus, hein? continuar. O Bolsonaro mudou por- o mundo em por 4 exemplo, anos. Essa semana aí agora, o Tarcísio e o Lula se uniram. Então- E o próprio Tarcísio falou que foi Legal. o Então- que o Lula fez de chamar ele, ter ido lá, ter se unido. Isso É disso que eu estou uma falando. união de uma fraternidade para a É o mínimo que reconstrução. tem que ser feito para É, eles sim. que são governantes. Agora, os Nardoni que mataram a menina, a culpa é do Bolsonaro? Ele que inflamou o ódio? Ele que inflamou a violência? Cara, isso aconteceu há anos. A Richthofen matou os pais, foi inflamado por quê? Por Bolsonaro? Não, aconteceu há anos, ela matou os pais. Então, assim, gente, as pessoas são violentas desde sempre. É que a internet tá fazendo isso aflorar mais. Não, desculpa, falar que em 4 anos piorou por quê? Teve a pandemia, as pessoas ficaram presas, a violência de um homem contra a esposa dentro de casa piorou porque ficou mais tempo dentro de casa, o cara já era violento. Então, as pessoas Eu ia ficaram comentar isso piores. agora, não só foi isso, né? Não, foi o Bolsonaro que mandou bater na o mulher. discurso machista, como que foi? Ah, me poupe. O discurso machista de onde saiu? Não existe discurso Como machista não? dele, gente. Não. 2 horas em ponto. Não vamos falar do último tema, tá vendo? Não vamos. Eu vou ler só como uma informação, combinado? Ou se vocês quiserem, tipo, com uma frase, falar o que vocês pensam, aí a gente consegue dar pelo menos a opinião. Vamos lá, vai. Após mudança no governo, investidores optam por aplicar dinheiro fora do Brasil. Segundo estatísticas do Banco Central, os investimentos no exterior cresceram 47,5% entre 2021 e 2022, conforme Daniel Haddad, CEO da Avenue, acho que é isso, empresa especializada em investimentos. Muitos brasileiros estão levando as suas reservas para fora do país. A empresa registrou recorde de captação em dezembro com R$1,5 bilhão de reais. O que está acontecendo agora é a continuação do amadurecimento do brasileiro como investidor. Se você pega o histórico desse amadurecimento, lá atrás o brasileiro só investia basicamente em imóvel e poupança. Depois disso, ele começou a se educar e passou a investir também em ações e tesouro direto e outros produtos mais sofisticados, por exemplo. O que está acontecendo agora é a continuação desse amadurecimento. É o investidor diversificar globalmente, ele perceber que ele ter um percentual do portfólio dele investindo fora do país é muito importante do ponto de vista de risco do portfólio dele como um todo, explica. A falta de confiança no mercado interno foi o que motivou o analista de sistemas Guilherme Araújo a investir todo o dinheiro dele no exterior. Ele começou a investir há 6 anos depois de uma venda de um imóvel. No 3º ano, começou a fazer aplicações no mercado externo. E na transição de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, resolveu colocar 100% dos recursos nos Estados Unidos, matéria da Jovem Pan. De fato, independente, gente, de votar no Lula ou não, vamos dizer que a grande parte não está feliz com essas medidas do Haddad. É só essa minha opinião para não alongar e eu vou ouvir rapidamente vocês. Edinaldo.
Em relação à questão de investimento, todo mundo que investe, ele procura uma segurança. E não é de hoje que a economia brasileira vive uma insegurança gigantesca, né? Nós aí estamos vivendo uma insegurança aí de... Não adianta, não é governo Bolsonaro. Foi antes do governo Bolsonaro, antes do governo Dilma. O Brasil já vive essa insegurança muito grande e você, lógico, vai aplicar seu dinheiro. Teve um impeachment e, o impeachment gera insegurança também. Exatamente. Né? Deu até o exemplo do Wellington, no governo Collor. As pessoas tinham dinheiro investido na poupança e perderam todo o dinheiro. Então não existe segurança e por isso, lógico que a tendência natural. Se a pessoa... Hoje, eu acho que a resposta disso é muito simples. Hoje, em razão do mundo virtual, é muito mais fácil você conseguir investir no exterior do que antes. Então, eu acho que esse é o maior motivo, né, a insegurança política, a insegurança econômica e a facilidade que você tem hoje para investir no exterior. Uhum. E aí? Eu só vou colocar um ponto, vamos ver a coragem do governo para vir com a reforma tributária, que eu acho que aí vai dar um outro patamar para o país. Mas vamos ver se realmente vai vir essa coragem. Né? Eu sou um grande defensor da reforma tributária, porque você enxuga e você vai trazer maioria de investidores para que nosso país cada vez mais tenha evolução. Agora, se não haver reforma tributária, é lógico que as pessoas vão querer investir em outros lugares onde não se toma tanto. Pois é, isso aí. E parece que mudou a questão de imposto de renda também, né? Agora quem ganha um salário e meio já vai começar a pagar, né? Imposto de renda, sim. Ainda não está definido. É igual a mesma coisa que passar, eu acho, é a mesma mas coisa a que ideia, se fala da retirada do fundo de garantia de aniversário, né? Ainda não tem essa definição. Está no ar, né? Exatamente. Que ainda precisa passar por muito isso aí precisa. Essa é uma reforma que seria bastante interessante, questão do imposto de renda, né? Já passou da hora. Todo governo fala que vai mexer nisso, na tabela, todo ano fala que vai mexer e continua. E com isso você está aí sacrificando as pessoas de menor poder aquisitivo. É isso, gente. Quero agradecer. O pessoal tá ali falando, como fala, vucu lá no YouTube, mas eu não vou conseguir ler tudo, mas agradeço muito. Adoro quando vocês participam, procuro ler tudo por aqui, mas não é sempre que dá. 2 horas e 5 minutos, passamos aí 5 minutinhos do tempo, mas sinal que o debate foi bom e essa é sempre a nossa intenção. Quero deixar o espaço para os convidados fazerem as considerações finais. Reginaldo. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma família Rossi aí. É sempre um prazer para todos nós da Pated, né? Estarmos aqui presentes. Na semana passada, o Marinho esteve aqui. Eu vi pela rede social. Isso, hoje eu estou aqui, é um prazer enorme para todos nós, ficamos muito satisfeitos. E o recado para todos é o seguinte, pessoal, independente do governo que está no poder, o que nós temos, o que nós temos que ter como consciência. Vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar e vamos torcer para o Brasil dar certo. Céu, né? O que nós não podemos é pegar e ficar com as nossas atitudes criando balbúrdia, criando problemas aí que só traz atraso para nós mesmos. Vamos trabalhar e vamos, independente de quem seja, não interessa se você votou no Bolsonaro, se você votou no Lula, se você votou no Haddad, se você votou no Tarcísio, o importante é ver o país bem. Com o país bem, nós teremos uma vida melhor. E aí vem sim o discurso de paz. Chega dessa polarização, chega dessa guerra que não acaba, parece que não acaba nunca. Estamos com essa guerra aí já há uns 5, 6 anos, não foi só de agora. Essa guerra, essa polarização já existe há muito tempo. Eu acho que chegou a hora de acabar com isso. Vamos trabalhar, gente, vamos torcer para que nós tenhamos um país melhor. Obrigada. Coloca a Pated toda para se inscrever no canal do YouTube da Nova Difusora, vamos colocar assim. Falta 200 inscritos para a gente sortear o smartphone. Rápido, vou colocar essa mensagem lá. É isso aí, Wellington Pesamento. Quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer esse debate caloroso. Mas é gostoso, né? Mas é gostoso porque com respeito. Exatamente, né? E agradecer a Rádio Difusora, na Rádio Nova Difusora, em seu nome,
e o grande camarada Edinaldo, eu conheço ele há um tempo e sei da capacidade de trabalho dele que ele vem fazendo na APATESP. E quero aqui também agradecer quem assistiu. E quem for de Osasco, esse pedido meu de vamos atrás dos nossos vereadores de Osasco e pressionar aqueles que sabem o que o trabalhador, os estudantes e também aqueles que procuram tratamento fora enfrenta nesse caos que está o transporte ferroviário que pega as intermediações de Osasco. Então, vocês que são de Osasco, vão lá na rede social dos seus vereadores que vocês votaram, comentem com eles, falam... Respeito, né? Isso que é importante, não é xingar, exato. É ter esse diálogo que é importante para a exato, cidade. porque é através disso que a gente vai conseguir que, pelo menos, essa omissão que a Câmara de Osasco faz, que é a omissão, sim, de não ir lá fiscalizar e ver o que o povo está passando, eles vão ver com outro olhar, porque o povo vai começar a clamar. Então, é preciso que o povo de Osasco acorde e não passe mais essa humilhação que vem passando, tanto nas intermediações da linha Esmeralda, né? E da linha Diamante, né? Então, a gente precisa muito que o povo de Osasco lute dessa forma, através das brigas caloradas, sim, né, com respeito, para que os vereadores comecem a ver o lado que o trabalhador está sofrendo com essa linha e com essas vias ferroviárias que passam em Osasco. Obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada a vocês que ficaram até agora, 2h09. Eu fico por aqui. Pode ouvir o programa Sintonizados. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. A música que você pediu. Agora, Nova Difusora.